Olá a todos vocês, entra no ar neste momento a mais nova atração do CDP. Pensando como uma forma de interagir para além da nossa comunidade escolar, mas também para o público em geral, né, está entrando no ar o CDP Cast Show! A nossa ideia central é sempre informar de uma maneira informal, sempre debater os assuntos de uma forma bem descontraída, né, de maneira que o público consiga interagir de uma forma bastante interessante com o propósito, né? Estamos aqui todos reunidos, né, nesta manhã do dia 29 de maio, né, às 10 da manhã, horário que o programa está sendo lançado para vocês, né, pelas plataformas sociais, YouTube, Facebook, e também talvez sinal de fumaça também, né? Eu, Rafael Corrêa, né, tenho o prazer de dividir, né, a tela do computador, do celular de vocês, com esses outros 3 colegas fantásticos que aqui estão, né? À minha esquerda, né, no canto superior está a professora Maria Cristina, abaixo de mim está a professora Laura Kreutz, e no canto inferior esquerdo está o professor Dagoberto Reidolf. Mas, assim, se na tela de vocês aparecer a configuração de uma forma diferente, não se preocupem, não é o telefone, não é o computador de vocês que está desconfigurado, tá? É só a maneira como as janelas se dispõem, independente, né, da tela e independente da gravação, né? O tema de hoje, né, deste primeiro podcast, tá? Ele vai tratar sobre o brincar, né? Não poderia ser diferente, né, por 2 grandes motivos. O primeiro, porque o brincar é o carro-chefe das ações que a gente desenvolve no Centro Educacional de Desenvolvimento de Potenciais, né, o nosso querido CDP. Né, todos nós trabalhamos com o brincar de alguma forma, né, relacionados às suas práticas profissionais. E segundo, porque estamos encerrando a Semana Mundial do Brincar do ano de 2021, né, semana que começou, que foi instituída lá em 1999, ainda no século anterior, né, pela International Toy Library, que era uma associação de brinquedotecas, né, mundiais, e essas brinquedotecas resolveram criar essa data, e essa data é comemorada em mais de 40 países, né, entre eles o Brasil. Né? Então, né, está aí explicado o motivo de como é que surgiu essa Semana do Brincar, né, e nós vamos começar agora, né, por mim, por esse que vos fala, né, uma sequência pequena de apresentações, né? Eu vou me apresentar, então, sou o professor Rafael Corrêa, eu sou formado em Educação Física, sou graduado em Educação Física, né, tenho 2 especializações, né, uma delas é a psicomotricidade relacional, que é uma minha ferramenta de trabalho já há 7 anos no CDP. Né? Agora vou pedir, na sequência, né, que o professor Dagoberto Reidolf se apresente, né? Vai, professor, sua vez. Agora sim, liguei o som. Muito bem, pessoal, bem-vindos. Meu nome é Dagoberto Guilherme Reidolf. Eu sou terapeuta ocupacional do Centro Educacional de Desenvolvimento de Potenciais há 10 anos. Sou biólogo, psicopedagogo, trabalho na rede municipal, estadual e no Colégio Pensar. Nessa coisa louca do brincar, interessante, fascinante, me motiva muito participar, e é uma ferramenta de trabalho intransigente do professor, do terapeuta, né? E eu passo a Laura. Pode ser. Tudo bem? Eu sou a Laura, tenho 35 anos, já atuo em educação há 14 anos, entre escolas públicas, escolas particulares, e também fiz magistério, né? Fiz o magistério, que era o que eu sempre quis ser, professora, que era uma coisa muito forte dentro de mim, e fiz educação física, licenciada em educação física. Depois fiz uma pós em psicomotricidade, sempre buscando brincar. A minha graduação já foi
relacionado. Na verdade, a escolha de fazer o magistério já passa por essa questão do brincar, ensinar de uma forma lúdica, né? A gente aprender de uma forma bacana, de uma forma legal. Depois, o curso de educação física também, essa questão do movimento, do corpo, de como isso tudo eu posso usar na brincadeira, na aprendizagem, como isso tudo vai me dar habilidades, vai me dar bagagem para poder, né, trabalhar, estudar, enfim. E depois da minha pós em psicomotricidade foi o ápice, assim, que daí sim eu consegui entender melhor como isso tudo se constrói e é maravilhoso. E tenho uma filhinha, né? E agora aplico também muitas coisas com ela e reaprendo a brincar de novo. Convido lá a Laurinha, que está dentro de mim, né? Para brincar com a minha filha. E já deixo aqui a minha primeira dica para todo mundo, né? Convidar a sua criança interior para brincar com suas crianças, com seus filhos, seus sobrinhos, seus alunos, né? Os vizinhos, enfim. É um baita de um artifício. Brincadeira, sim, brincar é muito importante. E passo agora a palavra para a minha colega Cris. Oi, pessoal, que bom estar aqui com vocês. Eu sou a professora Maria Cristina, eu trabalho no CDP há 9 anos, e a minha formação como professora, assim como a Laura, ela iniciou já lá na infância no brincar, né? Então, depois eu fiz o magistério, sou formada em pedagogia, depois eu fiz a psicopedagogia e mais um pós em educação especial. Então, hoje eu me sinto muito feliz de estar aqui nesse momento, tendo essa conversa legal com vocês, que é sobre o brincar, que ele está tão presente assim na nossa vida e na nossa atuação junto com os nossos alunos. Agora passo a palavra de volta para o Rafa. Bom, gente, então, né, me apresentei de uma forma, né, um pouquinho mais curta do que os demais colegas, mas porque vocês vão acompanhar agora no meu relato, tá? Nós vamos para uma segunda rodada de conversa. A primeira rodada foi a introdução, como vocês viram ali, né, puderam observar. Agora nós iremos comentar como é que foram as nossas infâncias, né? Como é que o brincar entrou nas nossas vidas, o que a gente aproveitou disso, né? E, enfim, o primeiro momento é isso, como é que era o Rafaelzinho lá quando era criança pequena, né? Então, diferentemente, né, dos colegas, vocês já vão ver depois no discurso, né, nos bastidores, a gente conversou algumas coisas sobre isso, né? O meu brincar, ele é mais ligado, né, ao concreto, né? Eu sou natural de Porto Alegre, né? Sempre morei em um lugar onde tinha muito concreto, né? Tanto numa casa onde eu morei durante um pedaço da primeira infância, que foi no Partenon, né, no bairro Partenon, e a segunda parte, né, da infância, já entrando na adolescência, né, no Jardim Ipiranga. Para quem conhece Porto Alegre, ali próximo ao shopping Iguatemi, é uma região que tem muito concreto. Então, assim, minha infância se caracterizou muito assim por fazer estrada, né, no chão, né, fazer corrida de tampinha, jogar taco, né, mas tudo isso com concreto como base, né? Árvore pouco tinha, né? Algumas vezes eu subi em árvore, aliás, tentei subir, né? Que é uma coisa que até hoje eu tenho muita dificuldade, justamente por esse cenário todo, né? E a primeira parte do meu brincar, assim, ela foi muito sozinha, né? Porque nessa passagem da primeira infância que eu morei no bairro Partenon, né? Eu era a única criança da casa, né? Até os 5 anos eu fui, né, o neto mais velho, aliás, o único neto, né, para dizer a verdade, o único filho. Então, minha brincadeira era sozinho. Então, aprendi a chutar bola com a parede, né? Claro, às vezes os adultos da casa faziam essas coisas comigo, mas eu não tinha pares, então muita coisa ficou um pouco prejudicada, né? Questões de repartir, questões de dividir. Então, isso aí eu fui tendo meio que na marra depois, quando eu, né, fui morar no Jardim Piranga. E o brincar, ele trabalha muito isso, trabalha muito essas coisas de repartir, de dividir, de esperar a sua vez, né, questão de regras, né, questão de limites. Isso eu fui meio que aprendendo na marra, mas aprendi, né? Aprendi e foi uma parte da minha vida muito saudável, muito legal, assim. Como eu disse anteriormente, né, muita
corrida de tampinha, muito jogo de botão, né, muito jogo de bola na praça. A praça era um areião, né, não tinha nem grama, para ver como a natureza foi escassa na minha infância. Era um areião puro, assim, caiu na areia, era certo que era, né, joelho ralado, com certeza. Né? Andei muito de bicicleta, andei de skate, né, mas sempre em calçada, sempre, né, sempre tendo esse material espesso, né, para cobrir o território. E, enfim, né, mas ali fui aprendendo algumas coisas, né, como eu já disse anteriormente, a questão de valores, né, e as questões relacionadas à motricidade. Quanto mais eu brincava, mais coisas eu fazia, mais eu me interessava. E isso foi surgindo naturalmente. A explosão de tudo isso foi quando eu fui morar na fronteira. Eu morei 1 ano em Jaguarão, né, e foi, olha, talvez tenha sido uma experiência assim, que fechou a minha infância com chave de ouro. Porque ali eu tive contato com a natureza, tive contato com muitas outras coisas, muitos elementos que a infância em Porto Alegre não me permitia. Né? E ali foi onde desenvolvi velocidade, onde desenvolvi mais destreza, força, coisas que também o brincar auxilia, né, nessa conjuntura toda. Comecei a ver as coisas de uma forma mais esperta, né, porque antes era mais bobinho, assim, até mesmo por esse atraso em relação a alguns condicionamentos. E, enfim, né, terminou o ano, retornei a Porto Alegre, aí já na adolescência, né, mas aí foi uma base muito boa. E o brincar, eu não posso também deixar de destacar o brincar que eu tive em casa. Né? O meu pai era muito moleque, assim, né? Embora ele não tivesse assim, muita paciência para algumas coisas, mas, né, muitas vezes ele, né, me incentivou a brincar, né, com bonecos, com carrinhos, né, a gente fazia, né, um Forte Apache em casa, eu construía pista de corrida, né, fazia futebol com os bonecos, enfim, né, eu tive várias coisas legais na minha infância. A única coisa que eu lamento mesmo é não ter tido contato maior com a natureza. Né? E eu digo que isso até hoje me traz alguma dificuldade porque eu não consigo, né, aproximar os meus filhos muito disso. Né? Minha coisa é muito concreta, muito chão, muito... Né? Eu tento, mas eu tenho essa dificuldade. Feliz de quem conseguiu. Muito feliz de quem tenha conseguido isso. Tá? Enfim, né? Como eu disse, muita paz. E, claro, depois, lá na universidade, né, eu passei a ver o brincar de uma outra forma, passei a conhecer algumas escolas de brincar, a própria graduação também foi muito em torno disso, muito voltada para isso. Né? As especializações que eu fiz também tiveram brincar como carro-chefe, né? Embora, né, os trabalhos finais não tenham sido nesse assunto, mas muito passou por isso. E, evidentemente, que a especialização que eu utilizo como ferramenta de trabalho até hoje tem muito a ver com essa história. Porque eu vejo o quanto é importante ter um pai presente brincando, uma mãe presente brincando, né? Como é importante as coisas terem a sua idade certa, né? Terem as suas fases, né? Como um atraso pode gerar, né, algumas dificuldades, né, nesse brincar, nesse condicionamento social que o brincar proporciona. Enfim, né, são coisas bastante interessantes que me fizeram tomar o meu rumo profissional e aí depois, né, na segunda parte eu explico melhor sobre isso. Então, neste momento agora eu passo, né, a palavra para o professor Dago. Então, Rafa, de alguma forma, a minha infância, eu sou provinciano, eu sou de Osório, e lá do pé do morro, né, perto da entrada do litoral, e eu nasci e me criei numa chácara bem grande. A chácara tinha uma lagoa não muito grande, mas tinha uma lagoa, tinha um rio, um arroio, tinha pomares, e ela tinha um veio rural. Eu me lembro que, assim, muito, e lembrando e querendo já cimentar que muito daquilo que nós somos está relacionado com essa nossa infância, né? Na infância que nós experimentamos aquilo que tu colocou, né? A gente experimenta coisas que
estamos ali buscando, experienciando, tem uma pulsão motivadora, tem aquilo que nós buscamos e gostamos, brincar, nos divertir, e aquilo vai, de alguma forma, alicerçando. Bom, eu sou biólogo também, não sei por quê, né? Porque nós, fim de semana, pegávamos sacos, botava panela, botava nossas coisas e saíamos por uma trilha para uma lagoa para acampar, passar o dia lá, se divertindo, brincando, subindo nas árvores, dava para pular dentro da lagoa. Ainda está lá, ainda é um lugar público de visitação, enfim. O Osório tem para quem conhece ali, um campo de viação. Pois é, a nossa chácara bem junto ao campo de viação. E nós fugíamos de vez em quando, da mãe e do pai, apesar dos conselhos, para ir lá implorar para subir no avião. E conseguimos. Né? Que coisa absurda e maravilhosa ao mesmo tempo, né? Mas eu me recordo fascinantemente das vezes que eu consegui fazer esse voo à vela ali, ver por cima, ter a ideia, né, espacial, e fora o voo à vela é maravilhoso. Enfim, plantação, né, eu lembro que existiam ciclos, né, um ciclo que os meus pais investiram em cultivo, plantar. E a gente, claro, cada um tinha a sua enxada, cada um tinha o seu equipamento para pulverizar, íamos lá. O pai teve um tambo de leite depois, e é claro que o brincar também tem o trabalhar, vamos dizer assim, né? Porque no ambiente rural, tu faz muita coisa que... o Gil de Freitas, numa música dele, diz que trabalhar para eles é uma brincadeira, é uma diversão. Trabalhar é uma diversão, né? Na infância, na juventude. E para nós também, ver aquilo tudo acontecendo e não participar era impossível, né? Ia lá tirar leite, ia colocar ração. Nós pegávamos uma carroça e íamos buscar material, fazer compras, buscar farelo e feno para os animais. Nós tínhamos, acho que uns 10 ou 12 cachorros, né? Então, a mãe dizia que nós estávamos tranquilos para viajar pelo campo, fala da visão dela, porque saía aquela matilha de cão junto. Então, assim, eu me lembro de tudo isso, sabe? Outra coisa, o meu pai era mecânico. Depois ele botou a fruteira e açougue, que era um matador que era do meu avô. Então, ele herdou isso, ele chegou a vir trabalhar em Porto Alegre, na Dico, como mecânico, mas aí o meu avô trouxe ele e nós voltamos, né, direto. Então, eu nem conto isso fora da chácara, né? E nos envolvemos muito com essa coisa da lida, né? Do cuidar dos animais, do cuidar do cultivo, das plantas, de fazer essas trilhas, como eu disse, casa na árvore, claro. As ferramentas ficavam à nossa mercê. A gente, claro que acidentes aconteciam, mas é o seguinte, ainda dá para continuar brincando? Ninguém vai parar de brincar. Né? Então, essa situação toda eu acho que me remeteu muito, né? E me permite muito no meu trabalho hoje, né? Fazer essa correlação e trazer essas coisas do brincar. O meu brincar é um pouco operacional, é um pouco de fazer, é um pouco de ter produto. A gente fazia cavalinho de pau, a gente fazia peão, pandorga, nós fazíamos brinquedos de bandido e mocinho em cima de cavalo. Então, porque a gente tinha alguns cavalos, enfim. Então, acho que foi de forma assim, da minha infância, meu brincar. Eu tinha um irmão com 5 anos mais velho que eu, e o outro com 1 ano mais novo.
Então, éramos 3, assim, que, fora o horário da escola de manhã, o resto do dia era, né, diversão, brincar, se ocupar. O meu pai, a gente não esquece, muitas vezes ele chegava em casa, ele pegava serrote, martelo e tal, e chamava a gente, e ele pegava a lata, cortava e fazia uns trator, fazia uma carrinho de ladeira. Não sei se vocês conhecem lá o Morro da Borússia, tem um zigue-zague para chegar até o que chama lá de Embratel. Isso, a plataforma. E assim, ó, ele fez com rodas de bicicleta e freios e tudo, um carrinho de lomba, e nos levou lá em cima, na caminhonete, e largou a gente com aquela carroça, olha, nós superamos. O meu pai tinha isso, sabe? Ele era muito envolvido com as atividades profissionais, mas quando a gente roubava a paciência dele, a gente se divertia muito juntos também. Então, e eu hoje tenho neto, e nos meus netos eu faço exatamente isso, né? É brincar. É o meu tempo com ele aqui. Inclusive, nessa pandemia, o que eu faço? Eu coloco ele aqui comigo e ele me motiva, e nós dois, junto com nossos queridos alunos aí, a gente também faz essa participação do brincar. E eu vim para Porto Alegre, e eu estava te dizendo, Rafa, final da minha juventude, a criança, eu vim para Porto Alegre para fazer, estudar no IPA e fazer fisioterapia ocupacional lá. Mas muito presente, né? Toda essa coisa, assim, a minha mãe era costureira. Então, o brincar, na parte, assim, de costurar, de fazer tapeçaria, bom, isso para mim acho que todas as atividades têm um remeter um profissional no brincar, né? Então, acho que essa é o que eu gostaria de colocar por enquanto aqui. Eu vou passar para a Laura. Que legal, Dago. Muito bom ouvir essas histórias aí. E o que eu gostaria de dizer é que a minha infância também tem muito, assim, de interior, né? Que eu nasci em São Luís Gonzaga, meus pais moram lá até hoje, região das Missões, né? Noroeste do Rio Grande do Sul, e meus pais são pequenos agricultores, então esse também era a nossa brincadeira, né? Então a gente tinha enxadinha do nosso tamanho, o pai fazia todas as coisas mais ou menos já indicando assim, o que era realmente o brincar, que era um fazer que depois ia se tornar uma profissão. E por que não, né? Por que o brincar também? Claro, ele vai treinar as habilidades para futuramente a gente já ter uma noção do que gosta, do que não gosta, e é o momento de treino, né? Então, eu gosto muito de dizer que o brincar é a gente treinar para a vida depois, né? Tudo que tu puder ter de experiência, tudo que tu puder utilizar a tua criatividade, a curiosidade, principalmente, né? Que eu percebo assim, que o que nos motivava na nossa infância lá em São Luís Gonzaga, eu e mais 3 irmãos também, era inventar coisa. Nós também tínhamos muito acesso às ferramentas do pai, né? Então a gente construía brinquedos de madeira, e claro, as nossas brincadeiras estavam muito relacionadas ali da campeira, né? A gente pegava lá um monte de tampinha, um monte de madeira e construía lá carrinhos, construía trator, máquina de colheitadeira, e brincadeiras de construção mesmo. Ia lá no mato, pegava, por exemplo, o negócio de mandioca lá, a folha de mandioca, aquela coisinha compridinha, e fazia uma cama de gato. Brincava de fazer um tapete com aquilo, e era caminha. Eu já pegava as coisas para as bonecas, porque eu tinha 3 irmãos, né? E as brincadeiras eram mais de polícia e ladrão, e fazer arminha de madeira, e fazer brinquedos mais... E eu já buscava alguma coisa mais para o meu instinto, para o lado materno, feminino. E aí eu já desenvolvia coisa assim, fazer comidinha, mexer com barro, muita coisa de construção, né? Mas tinha também construir bodoque, né? Como meus irmãos tinham um bodoque aqui, não sei se chama estilingue ou funda, né?
meus irmãos tinham, eu também tinha, né? Tinha trabuco, aquele que é feito com bambu, que tu usa a sementinha do cinamomo. Eu também tinha o meu trabuco. Né? O Dago sabe do que eu estou falando. Arapuca para pegar os bichinhos, a gente construía arapuca. Então, a minha infância, né? Ao contrário do que o Rafa também falou, ela se perpassa muito na natureza. Junta a natureza com objetos da natureza, né? E também brincadeiras assim com as próprias frutas, né? A brincadeira com os meus primos e com meus irmãos era cada um procurar a árvore, a bergamoteira perfeita, né? Aquela que está mais perto do sol, que é bem docinha. Então, cada um tinha a sua bergamoteira, né? Deus o livre alguém ir e querer pegar a bergamota na bergamoteira, no esconderijo secreto lá do outro, né? Já sabia que ia levar umas bergamotas podres na cabeça, né? Porque daí já era guerrinha de bergamota e assim por diante, né? Ou então pegar a casca da bergamota e tentar apertar no olho do outro, e assim vai, né? Brigando e brincando também, né? Isso aí também funciona quando se tem um monte de irmão. Outra coisa também que eu adorava fazer, que até hoje parece bobagem, mas a gente acaba fazendo porque é uma coisa que marca muito. O caque, meu pai tinha um baita do pé do caque, coisa mais linda, né? Aí a gente pega o caque e come. Aí tem a sementinha do caque, né? Aí abre a sementinha do caque para saber se tem uma colher ou se tem uma faca dentro, né? Aposto que depois de eu falar isso, todo mundo que vai comer caque vai lá ver se tem uma colher ou se tem uma faca dentro. E é muito engraçado essas coisas, porque eu faço isso com a minha filha hoje. Aí outro dia eu me dei conta, gente, porque é uma memória infantil, é uma memória afetiva que ficou do meu pai ter dito assim, e aí o que tem dentro da semente do caque? Tem uma colher, tem uma faca, o que tem? Aí vai lá, abre, e a minha filha até hoje também já gosta, ela tem 3 aninhos, e sempre que eu como caque tem. Outra coisa também de brincadeira, assim, com fruta, é a melancia, né? Que meu pai, né? No verão, aquela história toda, tu come uva e melancia até não poder mais, né? E aí o pai colocava lá a melancia, chegava com a melancia, todo mundo comia a melancia, aí no final começavam as brincadeiras, né? Aí tem uma tia que sempre, toda vez que a gente comia melancia, ela pegava a partezinha branca da melancia, quando ela não pegava verde mesmo. Juntava assim e fazia como se fosse uma dentadura de vampiro, assim, que daí cortava como se fosse um retângulo meio comprido, fazia os dentinhos mais compridos de vampiro, ou então botava uma sem dente e botava aquilo na boca. Nossa, todo mundo achava graça daquilo, era a maior farra. E aí a tia tinha que fazer para todo mundo, era uma primaiada, tinha que fazer umas 12 dentaduras toda vez que fazia lá quando comia melancia. Então, assim, as minhas, que eu digo que a minha infância a gente sempre participa e tem ela junto com alguém, né? Então, a minha infância dos meus irmãos foi uma coisa muito bacana, foi bem aquela coisa de poder extravasar, procurar, observar junto aos animais e também perpassa, assim, por toda essa coisa também da natureza, porque o pai sempre explicava para a gente que a gente tem que brincar, mas também tem que cuidar dos animais, tem que, sabe, tudo tem um limite. Então, assim, a brincadeira também é uma forma de aprender, né? Então, tudo isso que a gente teve na infância, essa infância bacana, assim, foi legal, foi bacana e, ao mesmo tempo, assim, ficou aprendizado. E até hoje a gente, quando se reúne, se encontra, fala das coisas, né? Daquelas coisas que a gente fez de legal, que aprendeu, mas também fala muitas das artes que a gente fazia, né? De botar a galinha para dormir, era outra brincadeira que a gente adorava fazer. Dia de chuva, não tinha o que fazer, pegava as galinhas, botava o pescoço da galinha embaixo da asa dela e começava a balançar a galinha. Eu até hoje não sei se ela fica tonta e ela desmaia, a gente achava que ela dormia. Mas eu não sei, eu acho que, na verdade, a coitada da galinha ficava tonta, desmaiava, e a gente achava o máximo, que daí tu botava quietinho. Aí a gente fazia umas competições, cada um pegava a sua galinha e botava. Aí a que ficava mais tempo dormindo, ganhava, o que era campeão. Enfim, brincava de tiro de laço, brincava com barro quando chovia, de fazer açude, de fazer represa, de pegar aquele barrinho e fazer a bolinha, montar um alvo, assim, lá no galpão.
e acertar com aquela bolinha no alvo, porque daí fica a marca, né? Aí não tem como dizer, ah, acertei no alvo, não acertei. Fica a marquinha do barro no alvo, assim. Enfim, eu poderia ficar aqui mais uns 15 minutos falando, mas vou deixar um gostinho para depois. Vou passar a palavra para a Cris. Que legal, assim, a gente poder fazer esse passeio pelas nossas infâncias, né? Tanta história, e quando vocês vão falando, eu vou lembrando de mais coisas, assim, eu separei algumas coisas para falar, né, nesse momento, e passa, assim, um filme na cabeça da gente, né? Como se a gente estivesse revivendo essas histórias, e muitos se parecem, né? Muitas se parecem. Quando o Dago falou ali que, às vezes, ele fazia algumas coisas sem avisar os pais, né? Que toda criança tira os pais do sério. A minha infância também foi marcada por brincar livre na rua, né? Sem preocupação, com os amiguinhos da rua, andar de bicicleta, jogar bola, brincadeira de taco, e muitas coisas assim de sair de casa e ir livre encontrar os amigos da rua. E lembrei também que na minha casa eu tinha um pinheiro bem grande, né? E eu me desafiava a cada dia a subir mais alto no pinheiro, né? Até chegar no topo. E as crianças fazem isso mesmo, sem pedir para os pais, né? A gente não pedia, não perguntava se podia. Então a gente se joga em alguns desafios, né? Mas é isso, é do ser criança, assim, né? De ir testando. São os ensaios para a vida mesmo, né? Mas eu marquei, assim, alguns lugares que eu gosto de lembrar, e hoje em dia, né, na vida adulta é tão legal encontrar os primos e os irmãos e falar desse tempo, né? Falar das brincadeiras, do que a gente aprontava e o que a gente fazia, né? Então, eu tenho uma memória muito linda, assim, da casa dos meus avós, né? Que aí eu tinha lá o contato com a natureza, com muitas árvores, né? A avó tinha criação de galinha e eu ficava na volta vendo, observando tudo, acordava cedo para acompanhar a rotina dela, né? E assim, montar casinha com taquara, né? Eu tirava, o meu avô tinha uma cerquinha de taquara, era cercas, e aí a gente tirava as taquaras para montar a cabaninha, né? E ele tinha toda a paciência, depois que a gente ia embora, ele recolhia tudo e arrumava tudo de novo, né? Então, essa coisa, né, de lá fora correr livre, brincar de amarelinha, com a amarelinha desenhada na terra, que a gente pegava um pedacinho de madeira, desenhava na terra, jogava uma pedrinha, né? Bem legal. E assim, muitas vivências boas na casa dos avós, onde a gente podia fazer tudo, né? Onde tudo era permitido, podia pular em cima da cama, né? Podia colher a uva, que só pegar as que já estavam maduras, né? A gente podia, a avó deixava a gente fazer isso. Então, é uma memória afetiva da infância e de um brincar livre, assim, com os primos, né? Com a família. Depois eu separei o cenário também da beira do mar, né? Que foi um momento, assim, de férias, né? Que a gente ia, da infância, de brincar, de pegar as conchinhas, de fazer castelinhos de areia, de fazer esculturas na areia. Então, ainda é uma memória que eu trago, né, que muito bacana, assim, esse tempo todo de praia, de brincar com os primos, com os irmãos, era sempre muito... Eu tenho uma família muito grande, assim, de muitos primos, então era um momento muito bacana, assim, que eu coleciono, né, no meu baú de afetos. Depois... Uma coisa que me marcou muito, o meu jardim de infância, né? Que aí quando eu saio da família e passo para um grupo social diferente da família, que é a escola, né? O meu primeiro grupo social fora da família. Então, lá, esse contato com o brincar, né? O brincar coletivo, o brincar com os colegas e conhecer esse grupo diferenciado de colegas, e que além de um brincar, a gente aprende, né, as habilidades sociais ali, né? De ter amigos, de ser aceito, de não ser aceito, de emprestar os brinquedos, de ter a negativa, né, de ser negado algum brinquedo, os conflitos. Então, é um brincar marcado de aprendizagens, né, do convívio social mesmo. O jardim de infância, para mim, assim, marcou muito. Eu tenho muitas memórias, assim, de o meu ser, assim, social, é um ser único, né, diferenciado, né?
Então, além da família, porque era sempre em casa com os irmãos e com os primos. Então, tu passa para um grupo social, tu já tem um protagonismo, né? Uma atuação diferenciada no campo do brincar. Depois do meu jardim de infância, eu entrei para a alfabetização e aí comecei a brincar de professora. A partir da alfabetização, aí que começou muito forte em mim o brincar de professora. Eu ia para casa e repetia tudo que a minha professora fazia, e eu tinha uma porta que não era pintada atrás, e eu levava pedacinho de giz e escrevia toda a aula de novo, a data, e fazia a leitura. Então, ali eu já comecei muito forte. Eu dava aula para os meus primos depois, então eu era professora nas brincadeiras já, né? Depois do jardim de infância, aí na minha casa, né? Aí o destaque todo é para na obra, assim, quando meus pais estavam na construção da casa, eu tenho muito forte essa coisa da criatividade, né? Que foi marcado por criatividade. Que eu pegava os tijolos da obra, os parquês, as coisas da obra, e construía casas no chão, assim, né? E também com as minhas bonecas. Eu tinha algumas bonecas, né? Depois tinha o cenário da rua, que eu construía uma casa na rua. Depois, dentro de casa, eu construía uma casinha de bonecas. E eu tinha algumas bonecas, assim, só que elas tinham... Se a gente imaginar hoje as Barbies e as Pollys, que tem todos aqueles acessórios, os sapatinhos, os vestidos, chapéu, óculos, eu fazia tudo isso para minhas bonecas. As minhas bonecas tinham todo esse repertório, assim, tinha todo esse cenário da Barbie, mas eu construía isso. Então, eu usava papelão, eu costurava, eu usava meia calça, amarração, eu fazia tricô para as roupas, eu recortava, eu usava todos os materiais assim. Então, a minha casinha de bonecas era marcada por muita criatividade. Ela tinha tudo assim, ó. Se a Barbie tem todos esses acessórios, né, que a gente vê, que são lindos. E a minha boneca até carro tinha, até piscina, tinha casa de 3 andares. Então tinha piscina, tinha tudo assim, né? Era bem bacana. E depois a gente vê tudo isso, né? É caríssimo, a gente compra para os filhos, né? É caríssimo e eu construía tudo, né? Então, o que é muito legal, assim, essa parte, esse ponto marcante. E o brincar todo, né? Foi uma fase muito feliz, que eu guardo muitas lembranças boas, né? De muitas... assim, de muitos momentos bacanas, tanto em família quanto os amigos, e em vários grupos assim da infância. Foi um momento muito legal. Que bom estar aqui e poder reviver um pouquinho desse momento com vocês. Então, retorno para o Rafa. Bom, gente, muito legal ouvir todos esses relatos, assim, né? Embora, né, a Laura, o Dago, a Cris, né, tenham um cenário, né, mais relacionado à natureza do que o meu cenário, né, do brincar, meu cenário de infância. Mas tudo isso é muito rico, tudo isso são histórias bem diferentes umas das outras e tudo tem o seu valor. E então, pessoal, na segunda parte, tá, nós vamos começar a falar, né, sobre o que todas essas diferenças, todas essas coisas boas, todas essas coisas bonitas que aconteceram na infância de cada um, o que isso influenciou, né, não só na escolha ou na escolha profissional, e também, né, o que isso influenciou também no modo de trabalhar no dia de hoje, né? Claro, hoje estamos remotos, mas há pouco tempo atrás não estávamos, e isso, né, desde sempre influencia muito, muito, né, o trabalho lá do CDP. Tá, gente? Então, agora nós vamos dar uma pequena pausa, né, para os nossos comerciais e logo, logo voltamos com a segunda parte desse CDP Cast Show. Aguardem. Bem, por enquanto não temos patrocínio, mas resolvemos então utilizar essa pausa para lançar um desafio aos pais dos nossos alunos. Desafiamos vocês a brincarem com seus filhos utilizando uma brincadeira ou jogo do tempo em que vocês eram crianças. Isso mesmo. E para registrar esses momentos, né, dessa interação toda, dessa brincadeira bem legal que vai surgir aí, nos mandem fotos lá no grupo do WhatsApp, lá no grupo informativo do CDP, certo? Tudo bem? Então vamos lá esperar o conteúdo que vocês vão nos mandar. Então vamos voltar pro vídeo. Tá? E aguardem que no final vamos ter mais um desafio, certo? Aguardem, hein?
Estamos de volta com o CDP Cast Show para a segunda parte deste primeiro episódio, que retrata sobre o brincar, né? Anteriormente, né, nós colocamos, né, fizemos as nossas colocações sobre como foi o brincar na infância de cada um, e agora nós vamos ter, cada um de nós, 5 minutos para colocar como é que, né, o brincar esteve, né, na sua jornada profissional e como, né, a gente consegue levar isso para dentro, né, do trabalho que a gente desenvolve no CDP. E aqui, nesse momento, marketing, todo mundo fazendo propaganda com o bottom do CDP, caneca do CDP, é uma beleza esse centro. Bom, gente, então nós vamos, né, seguir a mesma ordem, né? Eu começo com essa segunda parte, depois passo a palavra para o professor Dagoberto, né, professora Laura, e depois, por último, professora Maria Cristina, e vamos fazer um fechamento ali com algumas pequenas considerações, né? Começando os meus 5 minutos, né? Deixa eu marcar no relógio aqui bonitinho para não me passar, porque se a gente começa a conversar, a gente não termina, né? Bom, então, gente, como é que o brincar ele foi levado para a minha prática profissional, tá? Voltando, resgatando um pouquinho da observação, né, do primeiro momento, eu tinha momentos de escape, né? Às vezes eu tirava férias no interior, aquela coisa toda, e aí essas coisas de brincar, fazendo barro, massinha com argila, essas coisas todas, muito foi na fronteira, muito eu fiz isso lá. E como eram coisas de pouco espaço de duração, eu tinha que aproveitar aquilo o máximo possível. Aquilo ficava na memória pro o ano todo, às vezes ficava mais que um ano sem poder ir para lá, né? Aquela coisa, né, na nossa infância, a passagem de ônibus não era uma coisa muito barata, né? Hoje até também não é tanto, mas naquela época era muito caro e, enfim. Também as questões da rua, como eu trouxe anteriormente, né? E, enfim, dentro da universidade eu fui tendo acesso, né, a vários canais, né, do desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil. Fiz um estágio maravilhoso durante o percurso, que foi onde realmente abriu a porteira para eu migrar para esse campo, tá? Foi um projeto que não existe mais hoje dentro da Prefeitura de Porto Alegre, que era o programa Graxaim, né? Não era um projeto, era um programa, tá? E nesse programa era uma brinquedoteca itinerante, nós tínhamos um posto, né, por turno da semana em alguma comunidade. E ali eu vi, né, que eu tinha ainda muitas faltas em relação né, ao que eu mencionei anteriormente, mas eu procurava compensar de outras formas, né? Uma forma que eu sabia, que era correr, que era usar, né, o corpo como ferramenta de trabalho, aquela coisa de brincar, tocar, sair correndo, brincar de esconder, brincar de pegar, né, fugir de todo mundo, pegar toda a criançada, enfim. E aí eu fui desenvolvendo, né, este sentido e a vontade de trabalhar dentro de escola. Me formei, para minha grande frustração, não fui direto para a escola, tive que passar um tempo trabalhando em academia, né? E também foi uma experiência maravilhosa, mas enfim, né, não, né, fora do nosso contexto aqui. Quando surgiu a oportunidade, é que eu fui chamado para o concurso, isso lá em 2008, né, para ver como eu tô, né, meus cabelos brancos já fazem algum sentido. Enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários segmentos, aliás, com todos os segmentos da educação básica, né? E cada um deles, né, sempre tentando colocar o brincar, né, de uma forma prioritária, né, sempre competindo com aquela coisa do esporte competitivo, do esporte escolar, aquela coisa dos jogos escolares. É legal também, mas né, esses dias eu estava conversando com a Vanessa, que é uma colega nossa, e realmente isso para mim é legal também, mas eu prefiro muito mais brincar, prefiro muito mais formar, né? Muito remetendo, né, as coisas que aconteceram na minha infância. Só que isso começou a me deixar um pouco insatisfeito, porque dentro da educação física eu não conseguia passar isso de uma forma tão clara, tão evidente. E foi aí que caiu no meu colo a especialização em psicomotricidade relacional, né? E por que caiu no meu colo? Porque o brincar da psicomotricidade relacional é um brincar totalmente simbólico. E esse brincar simbólico, ele remete justamente à possibilidade de tu fazer aquilo que te falta ou aquilo que tu não teve e poder criar dentro de um espaço de atividade, né? E poder proporcionar isso para as crianças com que eu trabalho, nossa, isso era fenomenal, né? Fora que também trabalha todas as outras questões que
a educação física e os outros campos da educação também trabalham, né? Questão de, né, condição social, regras, limites, né, mediação de conflitos, união, estabelecimento de parcerias, né? O SET me proporcionava tudo isso e muito mais, principalmente por causa dessa questão simbólica, né? E então foi muito, muito gratificante ter feito o percurso que eu fiz até hoje, né? Porque eu pude, com esse brincar simbólico, né, proporcionar para todas as crianças que eu atendi, eu fiz uma conta por cima e, pelo visto, já foram mais de 200, né? Esse brincar diferente, essa coisa com que elas poderiam criar, elas poderiam, dentro de um espaço, inventar ou ter acesso, de uma forma simbólica, a brincares que elas não poderiam ter, né, pela questão, né, das possibilidades, né, da questão dos locais onde moram, né, tudo aquilo que, enfim, elas têm vontade de fazer e, por esses motivos, não têm acesso. E esse brincar simbólico, ele permite tudo isso. E é isso que me fez muito feliz ter feito essa escolha lá atrás, em 2008, quando eu comecei a especialização, e até hoje, né, esperando, né, essa questão toda da pandemia terminar para poder voltar para o setting e fazer a diferença da melhor maneira que eu sei que é dentro, né, da sala, né, estabelecendo esse brincar simbólico, essas trocas muito legais, assim, que muito tem me ajudado, principalmente, né, porque o psicomotricista sempre aprende muito com tudo isso, né, e também as crianças que se valorizam e se beneficiam demais com isso, né. Então, meu relato, né, foi este, agora passo, né, a ordem para o professor Dagoberto fazer o seu comentário. Bem, então, Rafa, exatamente, o brincar é inato da criança, né? É pura diversão, e isso faz ela mergulhar nesse caminho. E eu penso assim, que a minha profissão, terapeuta ocupacional, ele tem reabilitação, tem a neuro, tem a geriátrico, tem também assim, o atendimento à criança, claro, mas eu tive uma formação um pouco deficiente, no sentido de direção da educação na minha universidade. Ela foi muito promissora, né, na reabilitação. E coisa que eu também me fascina bastante, cheguei a atuar por pouco tempo, mas eu retomo essa parte. Eu só queria colocar ainda do brincar, mais alguma coisa assim, que é na brincadeira que a criança se reconhece. Ela vai adquirir e tomar consciência do seu corpo através da brincadeira. A brincadeira é que ela se permite, e a brincadeira permite ela se descobrir. Descobrir o corpo, descobrir a força, descobrir o equilíbrio, os potenciais, né? Os gostos, ou seja, o vocacional, né? Explorar a si, explorar o outro, explorar o mundo. A brincadeira, ela não atende a regras sociais produtivas, não. Ela é direcionada ao divertir-se, ao afeto, né? Ao gostar, ao querer. É o momento de simular alguma atividade que o adulto faz. Só que sem o compromisso de produto final, sem o compromisso de julgo, não, né? Então, eu acho que isso é muito importante e que a faz do brincar algo fenomenal, né? Ele tem essa conotação vocacional, porque é só com a experiência, e quanto mais rica a experiência do brincar, mais a criança vai ter uma base de percepção desse mundo social, né? Embora a gente vai ver aí que o Foucault diz que a brincadeira também é uma forma de captação,
de aprisionamento, né? Porque estudar só boneca para guria, estudar só caminhãozinho para o menino, tu já está direcionando. Então, mas isso não é da criança, é do adulto, a intervenção. A criança, ela não tem preconceito, ela não tem... Tudo é brinquedo, é brincadeira, é diversão, né? E tem algo assim que eu queria colocar aqui, que é... O Fellini faz um filme, La Dolce Vita, né? A Doce Vida. E nele ele mostra um pai transformando um campo de concentração num cenário de brincadeiras para que o filho se desvencilhasse do terror e privações e ameaças daquele gueto que eles estavam aprisionados, né? Na Segunda Guerra. E é maravilhoso, né? É só com uma brincadeira que a criança poderia passar por aquilo e superar né, não sucumbir a um processo tão crítico, né, monstruoso como é uma guerra. Confúcio também disse que escolhe um trabalho que goste e nunca vai ter que trabalhar um dia da tua vida. Vai ser só uma brincadeira, né? Então é isso. Tu tem que saber o que tu gosta. E como é que tu vai saber? Com brincadeiras, né? O que me levou a atuar assim, como eu disse, na universidade não tive muita formação. Eu sou professor de ciências, né? E fui convidado. Olha, Dagoberto, tu queres vir aqui, ver e atuar, quem sabe, né? Como no centro. E eu fui experimentar, né? Acho que para mim foi muito, muito gratificante estar assim com as crianças, com o potencial de poder brincar, criar. Eu sou fascinado por artesanato, pelo brincar, o criar, e isso me empolgou muito. E é um ambiente diferenciado, né? Um ambiente que eu pudesse, né, estar criando, fazendo artesanato, e isso acho que foi o que me levou. E me descobri, sabe? Porque a vida muito regrada, muito direcionada, né? À educação, ao ensino, e de repente tu vai para um local que tu tem ali maravilhoso, né? Pais bastante envolvidos com o processo. E então eu acho que o brincar me cativou. Esse universo delas, a língua delas, na brincadeira, no entendimento do mundo, isso me motiva bastante. Então, ainda dá tempo de eu colocar que o terapeuta ocupacional, ele busca na brincadeira uma atividade. O terapeuta ocupacional, a ferramenta é a atividade. E o brincar é a melhor ferramenta que tem para tu avaliares, o profissional avaliar, para planejar, para fazer uma abordagem terapêutica, para tu conquistar e conseguir conquistar primeiro, é fazer como é que tu vai fazer a aproximação do aluno, ter uma vivência, ser aceito, com a brincadeira. Não é sendo um profissional adulto ali que tu vai fazer uma intervenção de qualidade, não. É sendo um outro brincar, né? Um outro para brincar. Alguém que esteja ali disposto a fazer aquelas brincadeiras. E com as brincadeiras, nós vamos fazendo a nossa intervenção, a nossa condução terapêutica. Então, eu acho que, de uma forma geral, é assim que eu me vejo fascinado por essa coisa da brincadeira com as nossas queridas crianças lá do PDP. Eu passo, então, para a Laura fazer a sua ponderação. Show, Dago. Eu acho que é bem por aí mesmo. E puxando um ganchinho aí do que tu falaste sobre o brincar, e nós, adultos, também. A gente chega num grupo de conversa, a primeira coisa que a gente quer é falar uma piada, fazer alguma brincadeira já
buscando essa socialização, buscando esse outro, essa junção, essa socialização, né? E também, assim, ó, eu lembrei agora, nos cursinhos pré-vestibulares, por exemplo, o que o professor faz lá para a galera decorar todas aquelas fórmulas? Ele usa de brincadeiras, ele usa de rimas, ele usa de músicas com rimas, com brincadeiras, coisas que vai fazer o aluno lembrar. Então, assim, o que é mais rico do que isso? A brincadeira está no nosso dia a dia, a brincadeira, assim, está dentro da gente, né? Basta a gente utilizar essa ferramenta, né? E aí agora eu já volto, porque para o que eu estou falando aqui, de como brincar auxilia muito, e é um ótimo instrumento no meu fazer pedagógico, porque eu acredito que eu acabei buscando essa parte do brincar lá da minha infância e trouxe para o meu profissional. E sempre busquei esses espaços, né? Pátio, rua, ginásio, coisas que forem um pouquinho, sai da sala de aula, né? Para abrir o leque do movimento, coisas junto com o corpo, né? De se movimentar, de brincar também com o corpo. Então, eu acho que a minha infância, como eu já comentei antes, como foi, hoje eu consigo relacionar muito do que eu aprendi. Eu já aprendi lá na infância. Essa coisa da seleção, do pareamento, né? Essas coisas das classificações a gente fazia lá com as sementes, com as folhas. Nessas férias eu fui lá para casa dos meus pais, eu levei a minha filha, né? E aí ela encontrou vários tipos de pena, e ela já soube dizer que a pena mais comprida era a pena do galo, a pequena era da galinha, e aí ela encontrou a pena da galinha da Angola e viu que era diferente. E aí eu disse, poxa vida, olha só, a criança está brincando aqui e já está conseguindo fazer, né, pareamento, seleção, classificação. Então, eu acredito muito nesse linkar, né, dessa possibilidade, esse potencial todo que tem o brincar, né? E o brincar, assim, ó, desconectado do brinquedo, o brincar com o corpo, o brincar com o movimento, outras formas de brincar. Às vezes a gente pensa assim, nós como adulto, mas eu não tenho dinheiro para comprar tais brinquedos, eu não tenho tempo para brincar, para interagir com meu filho. É a brincadeira do dia a dia, é a brincadeira com o que tem. E às vezes é muito mais legal, porque o que vai ficar da criança? É o que tu falou com ele, aquele momento, aquela interação. Eu só tenho o tempinho ali da hora da janta para dar uma atenção. Chama a criança junto, brinca de fazer desenhos enquanto tá picando um legume. Pega a criança ali, enquanto vai fazer o bolo, bota a farinha numa forma, faz um quadro, a criança vai desenhar na farinha ali, cria esses momentos juntos e é um momento de brincadeira, é um momento que vai ficar ali para o resto da vida daquela criança, que tudo que ela aprendeu fazendo junto com a mãe, aquilo tudo vai abrir um leque de possibilidades e habilidades que essa criança vai desenvolver para o resto da vida. Então, só puxando um ganchinho aqui que eu trouxe ainda sobre o meu brincar. Então, eu acredito que é isso. O brincar, ele influencia diretamente em tudo que em toda a minha ação pedagógica, assim. E eu também gosto de falar muito. Eu sou professora de educação física, mas antes disso eu sou professora também. E eu dou aula para diversos níveis, né? E até às vezes os alunos falam para mim, prof, mas não cobra tal coisa, porque como é que tu vai cobrar? Eu estou falando aqui, escrevi errado. Mas eu sou professora e, antes de tudo, nós estamos aqui no Brasil, todo mundo fala a língua portuguesa, então todo mundo tem que falar direito. Então, essa busca pelo ser integral, né? A gente é integral, a gente não pode, agora eu não vou cobrar, por exemplo, a letra. Não, tu vai cobrar na totalidade. Então, eu acredito muito nisso. E o brincar é uma ferramenta que tu vai usar em tudo, tanto em todas as áreas do conhecimento, em todas as disciplinas, em todos os momentos, porque o brincar, ele desenvolve as habilidades sociais, ele te ajuda bem, como o Prof. Dago já trouxe, né? Tem uma frase muito boa que eu gosto, do Einstein, que ele fala, né? O nosso querido Albert Einstein, né? Que o brincar é a mais elevada forma de pesquisa. É daquilo que eu estava falando antes, né? Que a criança lá já vai investigando, e se a gente não podar, né, se a gente deixar essa curiosidade fluir, essa coisa da exploração, nossa, a gente vai, abrir muitas oportunidades para essa criança.
E também falando um pouquinho sobre essa questão da natureza, né? Tem vários estudos aí que já trouxeram, assim, que a gente só consegue preservar mesmo e ter essa questão da sustentabilidade no momento em que a gente está junto da natureza e a gente entende a importância da natureza na vida da gente. Por exemplo, um atleta, ele só vai ver que é importante ele estar junto e preservar a natureza no dia que tiver tanto lixo que ele não vai conseguir nem nadar no mar, não vai nem conseguir, com a sua canoa, navegar ali no rio, porque tem muito lixo. Então, essa questão da preservação da natureza, essa coisa do brincar, e agora puxando e falando um pouquinho dos esportes, muitos estudos falam que as pessoas só vão se dar conta da importância da natureza, preservar e sustentar no momento em que eles se terem experiências positivas com a natureza. Então, essa é mais uma importância, é mais uma coisa importante de a gente sempre passar para os nossos alunos. Eu, como professora de educação física, que utilizo muito o pátio, né, a rua, o chão, das crianças sempre preservarem também a natureza. E a gente apresentar a natureza, né, os nossos espaços abertos que a gente tem, seja o pátio, seja os espaços livres, as praças, se a gente apresentar isso de uma forma amorosa, as crianças vão tratar amorosamente a natureza. Então, fazendo um link de tudo que eu falei, desde lá do brincar da minha infância, a importância dele na minha ação pedagógica, eu acho que fica isso, de tu sempre tentar, de diversas formas, alcançar aquela criança de uma forma criativa, de uma forma espontânea, sempre puxando a curiosidade dela e de uma forma lúdica e livre, que eu acho que é assim que a criança consegue despertar e consegue aprender e ter essa memória afetiva sobre tudo isso. Vou agora puxar a Cris para terminar essa nossa fala. O brincar me cativou. Quando a gente pensa como é que o brincar, né, entrou na minha vida profissional, ou como é que eu cheguei até aqui, né, através do brincar, na verdade, a profissão entrou na minha infância, né? Então, quando eu atuo, eu sinto assim elementos da minha infância. Quando eu convido um aluno para brincar, né, e brinco junto e dou risada e me alegro assim com momentos compartilhados, a gente traz lá da infância os nossos elementos e revivemos juntos, né? Então, para nós, assim, o brincar é a nossa porta de entrada, né? Quando a gente pensa em CDP, quando a gente pensa no desenvolvimento do aluno em geral, né? Tanto no afetivo, no cognitivo e no psicomotor, o brincar, ele é a nossa porta de entrada, porque ele acessa todas as áreas, né? Se a gente tem um objetivo para atingir com aquele aluno, é através do brincar que a gente pode chegar, né, nos nossos objetivos mesmo, né, para fazer com que eles se desenvolvam para que sejam felizes, né, nos ambientes deles, ou na escola, ou nos lugares onde eles forem vivenciar, né, através das aprendizagens. E o brincar, ele é o nosso melhor pretexto. Então, quando eu lembro assim, às vezes tem um aluno que está meio resistente, né, que chega a se desapegar da família para entrar no nosso atendimento, a gente usa sempre, ou alcança um brinquedo, né, ou, no meu caso, um instrumento musical, e a gente faz aquele convite, vamos lá brincar com a prof. Então, ele é o nosso convite, né? Qual criança não gosta de brincar, não gosta de compartilhar momentos significativos, né, para elas? Na minha prática, né, que é o psicopedagógico, ele trabalha muitas coisas, assim, ele perpassa por muitas áreas, mas o meu trabalho é mais voltado para a música, né, preferencialmente para a música. Então, esse espaço, assim, essa imagem do professor trabalhar com a música, de estar sentado no tatame, e nós temos diversos... Vamos aguardar um minutinho, a prof. Cris caiu, né? Já estava com um pequeno problema técnico ali, agora está retornando. Voltando, retomando esse momento, né, da música, né, desse cenário de tu estar ali sentada com o aluno e dispor dos instrumentos musicais,
de diversos instrumentos ou confeccionados. Ali é um espaço muito rico, assim, a gente trabalha várias coisas, né? Como a Laura falou do conhecimento, né? Da classificação, da seriação, e a gente trabalha cores, formas, além de brincar, né? Além do desenvolvimento da fala, a gente trabalha, assim, rimas, trabalha com cantos improvisados, com brincadeiras musicadas, com repetições, e além de explorar diversos instrumentos, assim, que vão servir, né, que vão instrumentalizar os conhecimentos. Então, é uma prática, e a nossa prática educacional com o brincar, ela é muito comprometida, assim, ela é profundamente comprometida com a aprendizagem e o desenvolvimento. Só que isso não é dito, né? É o convite para brincar, e dentro daquele brincar, a gente propõe diversas atividades que vão fazer o aluno, né, estarem ali aprendendo, se desenvolvendo, e nem é uma coisa assim, diferenciado do escolarizado, né? Um brincar produtivo e um brincar que nos remete a muitas aprendizagens, muitas descobertas, vínculos afetivos e muitas coisas assim maravilhosas. E eu gostei da frase do Confúcio que o Dago falou ali, né, que é para escolher um trabalho escolhendo um trabalho que a gente gosta, a gente não precisa trabalhar. E eu, na profissão, assim, eu faço muito aquela queixa, né, que quando entra muito a parte burocrática, invade muito a profissão, eu não gosto, assim, eu gosto da parte do aluno, né, de estar com os alunos, de brincar e de ser feliz a cada dia, né, que cada atendimento, que cada momento que a gente esteja ali com os alunos, que seja, assim, um momento né, qualificado do brincar, que tenha essa vivência, assim, que seja produtiva, né, cada dia tem que valer a pena. Então, é isso. Deixo aqui a minha gratidão por esse momento e passo a palavra agora para o Rafa. Não estamos te ouvindo, Rafa. Sim, agora que eu vi que eu esqueci de apertar o botão. Bom, o que eu estava falando, né, é que foram muito lindos todos esses relatos, né, cada um com a sua forma de ver o brincar, cada um teve uma forma de sentir o brincar, né, e essa foi a tônica do nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, né, os futuros episódios, né, talvez tragam mais debates, talvez tragam outros temas, né, mas o que a gente queria deixar, né, para todo mundo que está nos assistindo, né, muito obrigado por, né, terem perdido, né, terem destinado um tempinho do seu dia, né, ou da sua manhã, enfim, o tempo que vocês forem, né, assistir ou assistir em forma parcelada, né, assim, o podcast, tá? Então, agradeço em nome dos meus colegas, né, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau, gente, até mais. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, dos nossos relatos. Certamente deu para perceber o quanto estávamos nervosos, mas deu tudo certo, né? Mas antes de eu me despedir, eu lanço aqui mais um desafio. Isso mesmo, eu disse que ia ter outro, não disse? Né? Então, lá vai. Esse agora, né, vai para o público em geral. Não só os pais do CDP, quanto, né, as outras pessoas que também estiverem nos assistindo e que tenham filhos. Então, nós convidamos vocês adultos a realizarem uma construção com seus pequenos. Pode ser uma casinha, uma pista de corrida ou qualquer outra coisa que possibilite uma interação, tanto na fase de criação quanto na fase da execução do brincar, né, na realização do ato. Para os pais do CDP que quiserem, né, fazer esse desafio e registrar, né, favor, né, tirar fotinho e mandar para o nosso WhatsApp, para o grupo interativo dos pais. E para as demais pessoas que não pertencem ao nosso grupo de pais, né, a gente pede para que, se quiserem fazer esse desafio, né, que deixem as fotinhos lá nos comentários das nossas redes sociais. Certo? Esse vídeo vai ser postado no YouTube e também vai ter no Facebook. Então, né, vai ser um enorme prazer receber, né, o relato de vocês por lá. Eu gostaria de me despedir, então, finalmente dizendo, né, deixando um grande abraço
e que o próximo CDPcast Show já está marcado para junho, né? No final de junho, mas ainda não tem um tema escolhido. Se você quiser dar uma sugestão, né, estamos abertos e fiquem à vontade. Até lá!